Glória a Deus. Jesus, toma conta. O pastor tá fazendo testes cardíacos conosco. Ele, quando manda uma mensagem, a gente pensa assim, ele vai pedir para nós ajudarmos alguma coisa, né? A obra. Aí quando você lê a mensagem, você fala assim, Jesus, toma conta da minha vida. Eu cumprimento com a gloriosa paz do Senhor a todos os irmãos, com a graça do Senhor Jesus. Peço que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Hebreus, no seu capítulo 12. Aleluia. E o que eu tenho a dizer para os irmãos que durante essa semana, e realmente isso é verídico, irmãos, não sei, eu creio que todos experimentam disso, mas cada vez que nós vamos ler a palavra do Senhor, ela se renova. Cada vez que você vai buscá-la, ela te mostra nova de novo. E ela vai se revelando através do amor de Cristo para conosco. E quando eu estava estudando o livro de Hebreus essa semana, eu falei, Senhor, eu não tinha visto isso, Jesus. E o gostoso é saber que cada vez nós vamos aprendendo mais da palavra do Senhor Jesus. Amém? Livro de Hebreus, capítulo 12. Eu vou estar lendo alguns versículos e eu gostaria que os irmãos estivessem assim nos acompanhando. No seu capítulo 12, no seu versículo 1, que diz assim: a disciplina de Deus comprova seu amor. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Mas agora nós vamos pular lá para o 5, que diz assim: caso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu, como filhos dele, disse ele: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Amém? Senhor, peço, irmão, para se sentar, que o Senhor venha falar com cada um de uma forma toda especial nesta noite. E vamos falar um pouquinho sobre o contexto do livro de Hebreus. Tá, irmãos? O livro de Hebreus, ele foi, segundo alguns historiadores, ele foi datado de 70 depois de Cristo. Há umas controvérsias entre 64 e 67, mas nesse termo depois de Cristo. E ele foi um livro, na verdade, direcionado ou destinado aos judeus que tinham se convertido ao cristianismo. Judeus que outrora eram, do judaísmo, porém eles conheceram a Cristo. Eles se converteram e passaram a ser cristãos. E no meio de tudo isso, ainda ele não tem uma autoria, vamos dizer assim, tem controvérsias sobre a autoria, porque não é certo quem foi o autor do livro de Hebreus. Uns acham que foi Paulo, outros acham que foi Apolo, outros acham que foi Barnabé, então não se tem. Mas o certo desse livro é que ele nos traz uma revelação muito sobre a superioridade de Cristo, sobre Cristo, e ele nos mostra, vamos dizer assim, de uma forma para nós refletirmos muito. No começo do livro de Hebreus, ele começa, isso é só para a gente ter um fundo de texto. No começo de Hebreus, ele começa falando sobre, porque muitas das vezes, se você for procurar lá, deixa eu buscar aqui no primeiro, quando ele começa, ele vai falando sobre Jesus Cristo é o Filho de Deus. O que quer dizer com isso, Alessandra? Os primeiros capítulos de Hebreu, ele é como, vamos dizer, para te fazer um balanço. Porque muitas das vezes nós podemos, busca-se um pouco na
tem muito de falar, por exemplo, na primeira fase ele fala que ele é maior do que os anjos. A Bíblia ele vai te ensinar, ele vai te mostrar em cima disso aqui, que o Senhor, o nosso Jesus, ele é maior que os anjos. Por quê? Muitas das vezes tem lugares que infelizmente, o nosso pastor, eu louvo a Deus pelo lugar a qual o Senhor nos colocou, que tem certos tabus que nós aprendemos quando pequenos e fomos levando ao decorrer da vida, que foi a palavra, ela nos ensina e nos fala, e esse misticismo, ele é caído por terra. Porque Jesus, ele é superior aos anjos. Os anjos, Jesus não veio para servir os anjos, como às vezes a gente ouve em certos lugares. E eu digo isso, irmãos, porque eu fui pesquisar bastante as coisas. E quantas vezes em cima do altar se tem falado sobre isso? Porque o anjo tem autoridade, o anjo tem poder. Não, todo o poder foi dado na terra a Jesus Cristo. E não é os anjos superior a ele em coisa alguma. E o primeiro livro de Hebreus, ele vem te dizer isso. E muitas vezes a gente pode orar de forma errada. Ah, Senhor, não, você tem que orar para Jesus Cristo. Você tem que pedir ao Espírito Santo a direção do que você vai fazer. Porque senão nós começamos a colocar um misticismo dentro da igreja, qual ele não existe. E a palavra do Senhor, ela nos corrige para que nós não venhamos a cometer esses erros que eram cometidos como erros de criança. Porque não sabiam mais o que estava ali. Mas agora que nós já somos adultos, isso não convém mais. De nós percebemos que certos erros não é mais possível que nós venhamos aceitar. E aí, no capítulo 2, e ele também vai falando, depois ele fala sobre os profetas, porque tinha muito, até mesmo que os profetas, se Jesus era um profeta, teve muito esses debates no judaísmo, o que era, e aí Jesus vem com a palavra dele poderosa, e fala que ele é superior aos profetas. Os profetas, eles só vieram para prenunciar, para dizer, para falar, para obedecer, para dizer quem seria Jesus. Porque desde o começo da fundação já estava tudo planejado. Deus já tinha feito todas as coisas, tudo estava orquestrado. Deus não perdeu o controle e de repente lá no céu falou assim, Jesus, o senhor quer ir? Não, o Senhor não perdeu o controle. E muitas das vezes nós temos que entender, infelizmente também mais uma vez, não vou dizer por talvez essa palavra, ignorância ou outra forma de falar, aí podemos falar assim, eu já ouvi, graças a Deus eu não ouço mais isso, graças a Deus, eu vou lá porque tem um profeta de Deus. Ô, irmão, coisa gostosa é você entrar dentro do teu quarto, fechar a porta, dobrar seu joelho e falar com o Senhor Jesus. Coisa gostosa é o Espírito Santo te tomar, você ali com ele, muitas vezes lavando a louça, muitas vezes indo trabalhar no caminho de casa, e você está esperando buscar um profeta. Não estou desvalorizando, irmãos, que Moisés foi tantos e tantos e tantos, não estou falando disso. Mas só que nós não temos que ir atrás de profeta. Nós temos que buscar o nosso Deus na palavra, porque é na palavra que ele se revela. É na palavra que ele vai falando com você. É na palavra que ele te corrige. É na palavra que ele vai te ensinando o caminho a qual ele quer que você segue. E aí nós vamos, e muitas das vezes nós vamos pensando assim, mas, né, tem muita coisa, Alessandra, porque é muita coisinha. Se você ler da carta de Hebreus 1 ao 8, antes do 8, 1 ao 7, ele vai te dar todas as explicações. E aí, isso é só para nós entendermos uma coisa. E no final, no capítulo 8, ele vem e nos explica o ministério superior do nosso sumo sacerdote. Ele agora vem falar mais uma vez sobre quem é Jesus. Qual é o papel de Jesus? Porque muitas das vezes, irmãos, se nós formos olhar, nós procuramos Jesus Não vou falar procuramos Jesus, talvez não seja essa a palavra, mas nós temos que aprender a conhecer quem é o Jesus que o Senhor nos apresenta através da palavra. Às vezes, Senhor,
ele vai ser só um socorro no momento da sua aflição. Às vezes você está conhecendo Jesus só como aquele que vai ser o abençoador da tua casa. Às vezes você está conhecendo Jesus como aquele que vai curar a sua enfermidade e aquilo bastou naquele momento. Mas a partir do 8, ele vem falando quem foi um dos mais assuntos sobre Jesus, principalmente que ele foi o sumo sacerdote perfeito. Porque até então, os sacrifícios eram feitos pelos sacerdotes. Se matavam animais, se faziam holocausto. Era tudo aquilo. E muitas das vezes, se você for parar para pensar, pensa numa cena. Aquele holocausto, sangue, porque tinha... E era uma vez por ano que o sumo sacerdote podia ir. Mas só que antes disso, ele tinha que pagar o preço por ele mesmo. Olha só que coisa. Como que alguém que vai pedir perdão pelos meus pecados, como que alguém vai pedir... Ele tem que pedir perdão pelos pecados dele primeiro. Então ele era impuro como eu. Se ele tinha pecados e tinha falhas, ele também era impuro. Estão me acompanhando? Olha só, se você tem que pedir a alguém a mesma coisa, eu tenho que pedir, meu amor, meu esposo, vai lá, paga o preço por mim. Aí ele vai, paga por ele, tem que pagar por mim também. Mas aí, olha só que coisa linda. Vem o sacrifício perfeito. E o sacrifício perfeito foi feito por Jesus. Quando ele na cruz do Calvário deu a vida dele, só para vocês entenderem uma coisa, quando Jesus deu a vida dele, ele fez o único. Dali por diante não era necessário mais você ir oferecer holocausto em lugar nenhum. Ele fez um único que seria definitivo para toda a vida. Aleluia. E esse preço que foi pago, muitas das vezes eu paro para refletir um pouco, falo, Senhor, irmãos, se nós como mães e pais, às vezes o nosso filho, se alguém fala uma palavra contra o nosso filho, já nos machuca. Agora pensa, o pai, o filho dele, pagando por pecados que não eram dele. Pagando pelas transgressões que eu, Alessandra, cometo hoje. Porque eu não sou perfeita, eu cometo transgressões e por isso todos os dias eu tenho que pedir perdão, sim, porque nós somos falhos. Nós erramos. Mas pensa se o Senhor não tivesse feito aquele sacrifício na cruz. Qual seria o destino de tudo isso? Então ele ofereceu o sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Pela minha vida e pela sua vida. E ali ele começa... Então você não tem mais nem anjos, nem sacerdote. Não, é ele. É ele, é através dele, é para ele todas as coisas. E nós começamos a parar para pensar assim. E aí, Alessandra, qual a diretriz que ele nos dá? Porque agora, no meio desse contexto todo que eu te dei sobre Hebreus, aí agora nós vamos falar por que esse livro foi escrito, que essa carta foi escrita, esse sermão foi escrito. É que essas mesmas pessoas que tiveram que ouvir tudo isso, que elas tinham que entender, elas eram judeus, que se converteram ao cristianismo, por isso a necessidade de explicar todo o processo de anjo, de sacerdócio, de tudo aquilo de holocausto, porque os judeus que se converteram ao cristianismo, eles já sabiam de tudo isso aqui. Eles eram ensinados desde pequeno. Vocês têm noção que eles sabiam? Se você fechasse os olhos, eles sabiam te descrever tudo. Mas esses mesmos judeus que agora estavam conhecendo a Cristo, confessando Cristo, andando nos caminhos de Cristo, aconteceu uma coisa. Esses judeus começaram a ser perseguidos. Não, Alessandra, não tem como. Eles começaram a ser perseguidos por ser cristãos. Segundo alguns relatos, se um cristão de uma casa, se um judeu decidisse se tornar cristão, confessar a Cristo, os pais, eles faziam o sepultamento dele ainda vivo. O que quer dizer com isso? O ritual de luto. Porque para eles, ele tinha morrido. Pensa um pai e uma mãe
fazendo um ritual, vestindo-se de luto, porque o filho decidiu acreditar, aceitar Jesus Cristo como Salvador, e de repente você já não tinha mais a sua família. Pensa, como que isso muitas das vezes pode ter na cabeça deles ido? Porque afinal de contas eles estavam seguindo a Jesus Cristo, que tinha sido morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. Que eles viram milagres, que muitos deles caminharam e viram os milagres de Jesus. Mas a perseguição, ela veio. E quando a perseguição, ela vem, aí é uma hora que a gente tem que parar e sentar para sabermos aonde o nosso coração está nos levando. Porque muitos deles estavam, a palavra diz que estavam tentados a voltar para trás. Porque afinal de contas era mais fácil abandonar o cristianismo e voltar para as leis que eu já sabia. Era mais fácil. Era mais fácil porque minha família ia me aceitar de volta. Era mais fácil porque eu não ia ter tantos problemas. Eu poderia viver da forma como eu vivia antes. No meio de tudo isso, será que tem alguma semelhança hoje? Será que por algum acaso tem alguém que você conhece que vira e fala assim: eu não quero mais ser sua amiga porque você não compartilha mais do mesmo caminho que eu? Aquela mesa que você sentava, que você não serve mais para sentar nela. Aquele lugar que te cabia, que não te cabe mais. Muitas vezes aquela porta que era aberta para te receber, hoje ela não está mais aberta. Porque você não se encaixa mais aonde você se encaixava antes. A diferença que Cristo faz na sua vida, e eu quero crer ardentemente, vai te tirar de lugares que você não cabe mais. Porque aonde Cristo está, não habita trevas. E não vou dizer para você que é um peso, porque o Senhor disse que nós temos que entregar a Ele nosso fardo que é pesado e levar o dele que é leve. Então não vai ser difícil se você estiver andando com Cristo. Não, Alessandra, mas são amizades que eu gosto. Eu aprendi uma coisa e eu vou compartilhar com os irmãos. Tem uma diferença entre você gostar e você amar. Você ama mesmo que ele te machuque. Você ama mesmo que muitas vezes tem que ser açoitado. Amor é diferente. Gostar, você gosta daquele que muitas vezes vai te agradar. E muitas vezes você vai ter que sair da mesa daquelas pessoas que você gosta. Porque não vai condizer mais com Cristo. E isso, irmãos, eu digo em todos os âmbitos, porque Deus não te divide. Ele não vai permitir certas mesas mais para sentar. E aí nós vamos caminhando sobre tudo isso que nós estamos falando. E a nova aliança foi feita, porque quando Cristo fez o sacrifício, que eu louvo a Deus, aleluia, a nova aliança foi feita. E sobre essa nova aliança, esse sacrifício a qual o Senhor fez, lá no capítulo 10, que foi o sacrifício definitivo de Cristo, no meio de tudo isso, olha só o que diz no seu capítulo 10, no versículo 4. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes removam pecado. Por isso Cristo veio ao mundo e disse: se quiseste sacrifícios nem ofertas, não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo me deste um corpo para oferecer. Aleluia! Ele se fez carne como eu e você. E aí você pode dizer para mim, que eu já ouvi algumas pessoas, mas ele era Jesus. Mas ele se despiu da glória dele, a palavra dele diz isso. Ele sentiu para saber o que você sentia e para dizer para você que é possível. Ele passou por isso. Mas aí botaram um chivão, não sei se é essa palavra certa, que fala assim: se Deus suportou, eu suporto. A Bíblia não está dizendo isso não, meu irmão. A Bíblia não está te ensinando isso não, que do jeito que ele suportou, você suporta. Nem na unha do pé você teria essa possibilidade. Desculpa falar essa realidade. Mas a palavra do Senhor diz que a graça dele
que nos faz suportar todas as coisas. A graça dele que abundou sobre as nossas vidas. A graça dele, a misericórdia dele. É por ele que nós temos essa possibilidade de dizer não ao pecado, de dizer não às nossas fraquezas, de chamarmos por ele e pedir para ele interceder por nós. O Espírito Santo que está conosco. E aí, nós vamos assim, agora, no seu capítulo 10 ainda, no seu versículo 19, tem um apelo, que é o apelo à perseverança. Perseverar. Perseverar. O que você quer dizer com isso, irmã Alessandra? Perseverar. Aleluia. Oh, Jesus. Encorajar. Perseverar na fé. E aí é um dos propósitos, assim, 19 diz assim: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Olha só. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva a um lugar santíssimo. Você não tem mais nada que te impede de se achegar a Jesus. Você não tem mais que passar pelo pastor para falar com Jesus. Você não tem mais que passar pelo diácono para falar com Jesus. Você não tem mais que passar pela missionária para falar com Jesus. Não. Ele está dizendo que você tem livre acesso. Sabe o que é livre acesso? Sem você ter que aquele telefone antigo que você discava? Não tem mais isso não, irmãos. Não tem não. Ele diz que você tem livre acesso a ele. E muitas das vezes nós não usamos do que a palavra está nos ensinando. Muitas das vezes a gente prefere... Não, vou ser bem clara. Não, irmãos, que nós não temos que ter amigos. Não é isso não. Eu falo que eu tenho amigos que eu posso estar na minha pior situação, que eu ligo para elas, converso. Tem umas que eu acho que até dói os ouvidos. Mas, antes de ligar para qualquer amiga, para conversar com qualquer pessoa, eu tenho um acesso irrestrito a Deus. Aleluia. Você é grato por isso, que você tem um acesso. A palavra dele diz que você tem acesso livre para falar com ele. E para você ter uma palavra para falar com ele, isso quer dizer que você tem que ter um relacionamento, porque a gente não é pessoa de ficar pedindo favor. Não adianta você só chegar para Jesus e falar naquela hora do aperto, na hora da situação. Eu, para ter um relacionamento com Jesus, eu preciso falar com ele todos os dias. Antes, quando a gente namorava, a gente falava 1 ou 2 vezes por semana. Vamos botar aí 3 vezes. Olha só. Mas a gente só passa para hoje, para os casados, para entender o que eu estou falando. Você só consegue falar assim: eu conheço fulano, porque eu durmo do lado de fulano todos os dias. Mas fulano é tão bonitinho. Fulano é tão engraçadinho, pastor. Mas quem conhece a quintura da panela é a colher que está mexendo. Mas essa colher só vai porque ela vai ter contato, irmãos. E muitas das vezes a gente não está entendendo que relacionamento é todo o dia. Quando diz orar sem cessar, tem gente que fica pensando assim: ai, irmã, mas eu não consigo ficar com o joelho dobrado todo dia. O dia, 24 horas. Ô, irmão, então nós estamos precisando rever nossas situações. Quando diz orar sem cessar, eu estou aqui falando com vocês, mas eu posso estar em espírito de oração. Você está em casa cozinhando e você pode estar em espírito de oração. Você está trabalhando, mas você está em espírito de oração. Parece que a gente só consegue falar com Jesus quando estamos em 4 paredes. Não existe isso. A sua oração ela tem que ser contínua. O seu relacionamento tem que ser contínuo. Não tem essa de você virar para Jesus e falar: estou de mal de você, Jesus, não quero falar hoje. Que isso? Não tem como. Virou bagunça agora?
Ele que vê todas as coisas não vai estar te vendo o seu coração? Ou é mais fácil você quebrantar seu coração e falar com Jesus: Senhor, meu coração está assim, assim, assim. Eu estou com esse sentimento. Eu não quero estar mais assim perante a Ti, porque eu sei que não te agrada. Glória a Deus. E aí, bem, no 23, apeguemos-nos firmemente, sem vacilar, a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Se eu estou cheia de Jesus, se eu estou cheia do Espírito Santo, vai fluir como um rio que transborda e o que for necessário, o Senhor vai fazer um ao outro ajudar. E muitas das vezes nós não podemos esquecer essa fala, porque parece que assim, eu só vou ajudar quando estiver nas últimas. Não. Muitas das vezes seu irmão pode estar precisando de uma palavra. Seu irmão pode estar precisando de uma oração. Seu irmão pode estar precisando de uma intercessão. Seu irmão pode... Seja um canal. Seja um canal. E agora eu gostaria que os irmãos abrissem no seu capítulo 12, que foi aonde nós lemos. Isso foi só para a gente entender o que o livro de Hebreus, o vasto conhecimento que o livro de Hebreus tem para nós, irmãos. Não é um pouquinho, é muita coisa. Você vai lendo e cada vez que você vai lendo, o Senhor vai ministrando ao seu coração. Mas eu gostaria de ler com os irmãos, como nós já lemos, né? Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grandes testemunhas, livremos de todo o peso que nos torna vagarosos e pecado que nos atrapalha. Corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. E aqui, quando o Hebreus fala para mim, ele está dizendo para mim: se livra de todo o peso. E quando ele diz para livrar todo o peso, todo o embaraço, algumas traduções têm alguma coisinha diferente, mas uma delas fala assim: se livra do pecado e de todo o embaraço. Pecado é algo que você sabe que não agrada mais a Deus, amém? Você sabe que é algo que entristece o Espírito Santo, você sabe que é ir contra o que a palavra diz. Mas aí ele diz assim, que também para se desvencilhar, você sair dos embaraços. E o embaraço, ele não tem a mesma convicção do pecado. Porque o embaraço pode ser coisas lícitas. Não é que é pecado. Mas me afasta de Deus. E se o embaraço, ele me afasta de Deus, ele está dizendo que você tem que sair. O que está te amarrando, o que está te ajudando, o que não está deixando você sair, o que não está deixando você correr. Porque ele diz aqui que e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Ele não manda para você andar. Eu vou andar ali um pouquinho, né, querido? Bem devagarinho. Vou sentar no banco quietinho. Não vou fazer nada, nem se o pastor... Não, o pastor nem vai me ver. Ele não manda você andar. Ele manda você correr. Como é que você corre? Você já tentou correr com um saco de coisa nas costas? Glória a Deus. Muitas das vezes a gente quer correr, mas a gente quer correr com um monte de peso. A gente quer correr com um monte de coisa junto. A gente não quer deixar a bagagem sair. A gente não quer deixar o que não... É porque cada passo que você dava com o Senhor, as coisas mudam. Você vai se aprofundando com Deus. E certas coisas que, como eu falei anteriormente, não cabem mais naquele ambiente. Porque quando você começa a caminhar, você começa com leitinho. Quando você começa com leitinho, né? Como é que você fala? Você não tem como, quando você tá com leitinho, virar pra você e falar assim: olha, irmão, aquilo ali, assim, assim, assim. Mas aí, né, você vai caminhando, toma um pouquinho de leitinho. Aí depois de um tempo, já não é mais leitinho. Já começa uma comida mais sólida. E aquilo que antes você carregava já não vai caber mais ali na situação. Não vai mais caber na situação. E como eu disse, são coisas lícitas. Eu aprendi que são escolhas.
pecado não é uma escolha. O pecado é você abandonar e acabou. Você confessa o pecado diante de Deus para não cometê-lo mais. Porque se você voltar, continuar no mesmo pecado, no mesmo pecado, no mesmo pecado, não houve arrependimento. Vamos ser bem honestos, temos que ter essa ciência. Senhor, eu peco nessa área, eu não quero mais pecar. Eu me arrependo e me coloco mediante ao Senhor, porque eu não quero mais cometer esse pecado e não vou ceder a minha carne. E ali o Senhor faz a obra. Eu creio, irmãos, eu creio que existe um Deus, que Ele é poderoso e que Ele cuida de nós e que todo pecado, sim, se nós confessarmos e abandonarmos, Ele cumpre as promessas dEle. Mas o embaraço, eu vou usando de formas, como ele é lícito, ele só está me atrapalhando de andar. É mais ou menos assim, olha, o pecado não, confessei, abandonei, em nome de Jesus, e não vou cometer mais, porque é pecado. Mas o embaraço, hoje eu posso, porque hoje eu vou dar um exemplo, irmãos, meu, tá? Vou dar um exemplo meu. Trabalho. Nós estamos numa terra que nós sabemos que muitas das vezes, muitas situações, são, até você vai, adaptação e tudo. Mas muitas das vezes o Senhor também está permitindo certas situações para você mostrar onde está o seu coração. Onde está o seu coração? E esse embaraço eu vou levar que aconteceu comigo. Geralmente, no dia que tinha culto, geralmente, 99%, o que não vinha durante a semana, vinha nesse dia. E não vinha pouco não, irmãos. Porque muitas das vezes a gente pensa assim, mas é lícito, eu preciso. Estou falando por minha experiência. E eu falei, durante um tempo tinha dia, eu falei assim, não, então hoje eu não vou, mas semana que vem eu vou e tal. E quando você começa a botar na ponta do lápis, você começa a ver que o Senhor muitas vezes está te permitindo para saber também como está seu coração. Como está seu coração? E eu vou dizer para vocês, e que eu falei com meu esposo, e eu falei com ele, falei, olha, a partir de hoje não é negociável mais. Eu preciso trabalhar, porque nós precisamos trabalhar porque nós temos contas a pagar, sim. Mas o dia do Senhor não é negociável mais. A casa dele, a obra dele. Não que se nós não viéssemos, ou se nós, que não ia deixar de ser feito não, irmãos. Tem a ver com o nosso eu, o nosso orgulho, a nossa prioridade, a nossa escolha. É escolha, irmãos, é escolha. Você sair do embaraço é escolha, é decisão sua. A palavra não está falando que ela vai lá e fala assim, olha, tome e tira, não. É sua escolha, não é minha e não é do pastor. O pastor pode falar 1000 vezes, eu posso falar 1000 vezes, mas enquanto o seu coração não entender que é a escolha de estar próximo às coisas de Cristo... Ah, então você quer dizer, irmã Alessandra, que é só quando eu fizer isso? Não, mas são pequenas coisinhas, quando você vai juntando, você vê uma figura inteira. Você começa a ver mais claro as coisas. E tomamos essa decisão. Tomamos essa decisão e falamos que eu não negocio mais. E na primeira semana veio assim, aquelas ofertas assim, bem calorosas. Sabe, irmãos? Aquela que pagaria as contas do mês inteiro, num dia. Porque não vem, irmãos, eu falo com vocês, não vem, não pensa para você que a bandeja que vem é coisa pequena, não. E eu falei assim, e eu conversei com meu esposo, falei assim, olha, tem isso para resolver. E chegou uma mensagem de uma cliente querendo isso. Aí ele perguntou para que dia, eu falei, dia tal. Ele falou, você já respondeu ela? Porque assim, lá em casa eu levo na cabeça logo do esposo, papá. Ele, toma. Você já respondeu ela? Eu falei, eu vim falar com você primeiro. Tentei dar uma desperta com ele, né? Seu sacerdote da casa, né? Ó a jogada. Ele falou assim, mas você já tem a resposta. Eu não preciso te dar a resposta. A gente já conversou sobre isso. Quando você se alinha junto
para tomar uma decisão e a casa está alinhada no propósito, você não sai quando chega uma oferta. Porque já está alinhado o que vocês decidiram. Quando um tentar, o outro vai estar ali falando com você. Você lembra que a gente conversou? Primeiro as coisas de Cristo. E ali, no meio de tudo isso, eu falo para os irmãos, eu louvo, nossa Deus, ele é lindo demais. E eu virei para a cliente e falei assim, olha meu amor, eu gostaria muito de te atender. Muito. Mas eu não posso, porque esse dia é um dia que eu tenho um compromisso na igreja e não está aberta a negociação. Aí ela me virou e falou assim, então podemos marcar para um dia antes? Irmãos, Deus, ele vai agir também conforme você vai mostrar para ele aonde está o seu propósito, aonde está o seu foco. E através disso, depois dessa situação, eu falo para vocês. E eu falo isso sempre com o pastor Arley. Pastor Arley, quando a gente já determina na agenda, por exemplo, dia tal nós vamos em Luxemburgo. Irmãos, não aparece nenhuma encomenda pro dia que eu vou para Luxemburgo. Nenhuma. O Senhor escancara a porta a semana antes, a semana depois e fala assim, não, essa semana você não vai ter que dizer não, porque você já disse não. E não adianta você tentar negociar com Deus. Eu digo hoje sim, amanhã não. Deus é um Deus de palavra. A palavra dele é imutável e não adianta a gente ficar tentando negociar com Deus. E aí, no meio de tudo isso, ele diz, né? Mantenhamos o olhar firme em Jesus. Olha só, para mim perseverar na corrida, tirar o que está me impedindo, os meus pesos. Mas ele me dá aqui, ó. Em seguida ele já fala, mantenha o olhar firme em Jesus, que ele é o líder e aperfeiçoador da nossa fé. E quando você mantém o olhar em Jesus, não vai ser pequenas coisas que vão te parar e nem grandes coisas. Porque você tem um propósito, você tem um alvo, você sabe o porquê você está fazendo. E a palavra dele vai continuando te falando. E por causa da alegria, por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Deste modo, vocês não ficarão cansados e nem desanimados. Olha o que ele está te ensinando. Antes de você desanimar, antes de você pensar em fraquejar, pensa o que ele suportou por você. E eu falo que tem dias que eu estou assim e o Senhor traz ao meu coração bem fortemente. Cada chibatada, a coroa de espinho. O peso que ele levou não era dele, era meu. O pecado que ele suportou não foi dele, foi meu. Cada um tem uma forma de enxergar certas coisas, mas eu falo para mim, irmãos. Eu lembro do sacrifício que ele fez por mim na cruz do Calvário. Que eu jamais, a Alessandra jamais poderia fazer. Eu jamais poderia suportar o peso daquela cruz. Eu jamais poderia suportar o peso de tudo que ele carregou, jamais. E aí ele vem e faz assim, afinal, você, olha só, afinal, no 4, afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Será que a gente chegou a arriscar a vida por amor a Cristo? Será que quando às vezes em certas situações você tem que tomar um posicionamento, você toma? Ou você pensa que você pode simplesmente estar tendo que... Como que você vai ser visto? Hoje a gente vê muito, principalmente na Nigéria, eu estava vendo algumas coisas, acompanhando alguns missionários que fazem a obra do Senhor lá. E às vezes eu olho e falo assim, Senhor, a gente reclama por tão pouco. A gente reclama se está muito frio, a gente reclama se está muito quente. A gente reclama se o pastor pede para vir 3 dias seguidos, a gente reclama. O que é isso? E temos pessoas sendo mortas pelo Evangelho.
Mesmo nessa carta de Hebreus, ele vai falando daqueles que deram a vida pelo Evangelho. Ele fala daqueles que entregaram a vida, que ao invés de negar, preferiram entregar os seus corpos como para pagarem ali, né? Para serem mortos. Pensa nisso. E aqui a palavra do Senhor está dizendo: afinal ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Acaso vocês esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhe dirigiu como filhos dele? E eu digo para vocês que essa foi a parte assim que mais falou comigo. De todos, esse livro ele é maravilhoso. A palavra do Senhor ela é linda, impecável. Mas nessa parte aqui de Hebreus 12, ele diz assim, ele está lembrando, ele está te fazendo lembrar. Será que você esqueceu? Será que você esqueceu o que ele já deixou escrito para você? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filhos. Aleluia. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Algumas traduções falam bastardos. E aí talvez não é, você vai falar para mim assim, mas eu não vim aqui para ouvir isso não, irmã Alessandra, eu vim ouvir outra palavra. Eu vim ouvir outra coisa, eu vim uma palavra mais... Irmãos, no momento em que o Senhor nos disciplina, no momento em que o Senhor nos corrige, não é fácil. Nos causa muitas das vezes, eu não sei vocês, eu estou falando por mim. Não é bom não. Se alguém aceita a disciplina com Jesus, do Senhor com alegria, se manifeste, porque eu ainda não encontrei um assim. Quando o Senhor diz não. Porque normalmente a gente quer ouvir o sim do Senhor. Acho que é só em outros lugares, aqui não. Acho que não. Como o pastor fala, é só nos outros lugares, né, pastor? Aqui não é não. Mas quando o Senhor, ele te disciplina, no primeiro momento, não venha me dizer que é bom. Porque não é bom. Quer um exemplo? E eu pedi ao Senhor para me ensinar, para que eu viesse conseguir passar para os irmãos de uma forma que os irmãos entendessem bem claramente. Uma criança, quando ela começa, né, pequenininha e tal, e ela começa a fazer coisas, por exemplo, um copo tá ali de vidro, e a criança vai lá e pega aquele copo de vidro e tenta pegar para jogar, e o pai fala não. A criança faz o que com você? Pelo menos o meu gritou meia hora. E berrou, hein? Meu Deus, meus ouvidos chegou a doer. Chegou a doer. Porque ele queria. Na cabecinha dele, estava tudo orquestrado. Não, tá tudo certinho, vai ficar tudo certinho na cabecinha da criança. Mas o pai e a mãe sabiam que se aquele copo caísse, ia quebrar, ia cortar. Podia cortar o braço, a perna, a mão, podia ser algo muito sério. E o pai disse não. Irmã Alessandra, estou começando a entender. Outro exemplo, um filho adolescente. Oh, glória a Deus. Eu quero ir na casa da minha amiga. E a mãe e o pai já sabem, pastor, que está lá no coração da amiga. Já está tudo planejado. Tá tudo ali, ó, maquinado. Quem é adolescente já sabe. Todo mundo aqui já passou pela adolescência, irmãos. Vamos ser sinceros. Mas só que eu falo assim que
Quando o pai e a mãe não sabem, né, Jéssica? O Espírito Santo fala. É isso que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Aleluia! E aí, o pai e a mãe falam não. Tem adolescentes que ficam dias trancados dentro do quarto. Não quero falar, não vou falar. Senta na mesa. Carinha de birra. E lá na frente descobre algo terrível. Mas no momento, ela não quis entender. Aí nós vamos para nós adultos. Aquela porta de emprego maravilhosa, XPTO. Aquele top da galáxia. Que ia ganhar aquele valor assim, assegura. Mas o Senhor conhece o seu coração. E aí a esposa vai lá, às vezes com sabedoria, né? Meu amor, vigia, né? Não tô sentindo paz sobre isso. Vamos orar. Não, porque nós vamos fazer acontecer. E aquilo começa a afetar. Porque aquilo começa a te afastar. Aquilo começa a tomar seu tempo. Aquilo começa a tomar sua prioridade. Aquilo começa a tomar o lugar aonde Deus tinha te colocado para você crescer. Ou a esposa que vai lá e faz, não, vou fazer isso. E o esposo já está vendo que vai dar errado. Não, porque eu vou fazer, porque. E Deus está ali e fala, não. E às vezes fica até sem falar um com o outro. Por falta de discernimento, de sentarem e ver e buscarem no Senhor. Dei exemplos de familiares, irmãos. E agora eu pergunto para vocês. Quando o Senhor corrige, nós recebemos a disciplina do Senhor verdadeiramente? Sorrindo? Quando o Senhor diz não para algo que Ele já está falando, não é assim que funciona, a gente abre o coração e fala assim, não, Senhor, é isso mesmo, não. Mas aí eu vou além disso. O filho que não aceita ser disciplinado. A palavra do Senhor aqui diz que ele é tido como filho ilegítimo. Pensou se você deixasse seu filho fazer tudo o que ele queria? Pensou se você deixasse seu filho tomar todas as decisões que ele quisesse, sem buscar no Senhor e ouvir o não do Senhor, mesmo que se entristecesse, mas ele entendesse que há um propósito sobre todas as coisas? Será que nós conseguimos entender que quando o Senhor diz e nos leva a falar que eu amo a disciplina do Senhor, mesmo que no momento da disciplina eu não aceite? Porque a palavra do Senhor diz no 12:11, nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, ela é dolorosa. Mas a própria palavra, que ela não se contradiz, diz, mais tarde, porém produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Você pode não ter aceitado o não de Jesus. Você pode não ter aceitado o que ele falou para você que não era a vontade dele. Mas se você obedeceu a própria palavra do Senhor, ela te dá respaldo que você vai ter uma colheita de vida justa e paz. Porque o mesmo Deus que ele te corrige e te fala, não faça isso, meu filho, porque eu conheço esses caminhos, é o Deus que sabe e supre as suas necessidades. Muitas vezes nós parece que não estamos entendendo que o Senhor conhece as nossas necessidades. A diferença está entre a obediência de fazer o que Deus quer, em que o Deus nos direciona, e fazer a nossa vontade para alcançarmos rápido o que nós queremos. E muitas das vezes vem o resultado. Vem um peso e um embaraço que nós não conseguimos mais controlar. Mas a correção de Deus, ela é linda. Porque é assim, portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos.
Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. A palavra do Senhor, ela sempre vai te dar uma direção para o que você tem que fazer. Ele não vai só dizer não para você. Às vezes a resposta pode não vir ali. Ou vamos dizer, Alessandra, eu nunca soube por quê. Será que você começou a buscar no Senhor para Ele te dizer o porquê dessa situação? Ele não quis me dizer. Mas será que quando você olhou o caminho que você ia traçar, você não viu nada de errado naquele tempo? Será que você já pediu para Deus mostrar nos seus olhos espirituais, Senhor, o que está errado nessa situação? Por que o Senhor não me permitiu? Mas eu prefiro obedecer. Eu prefiro obedecer. E aí ele faz um apelo para nós ouvirmos a Deus. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha o que ele falou, ele já deu todo... Ele nos diz para nos livrarmos do embaraço, sairmos do pecado, entendermos que nós precisamos ser corrigidos como filhos e aceitarmos a correção de Cristo, a correção do nosso Deus. Nos explicou que no momento nós vamos olhar para a situação e vamos falar assim, mas não está sendo agradável ser corrigido. Mas aí ele vem aqui e fala assim para você, esforce-se para viver em paz com todos e procure ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esforcem-se. 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 Não pensa que vai ser um conto de fadas. Conto de fadas não existe. De que você foi lá e falou assim, não, nós temos temperamentos diferentes. Tem aquela irmã que acorda e te dá bom dia. Tem aquela irmã que não dá bom dia. Né? Se entre casais tem mais que fala assim, nossa, ela já acorda assim, eu já nem falo com ela. Ela vira o rosto assim e vai tomar café. Aí depois do café ela fala comigo. Quanto mais nós, irmãos, em Cristo Jesus. Mas ele diz para nós fazermos o quê? Esforcem. Sabe aquela parte da Bíblia que diz, suportai-vos em amor? Suportai-vos em amor, sabe essa parte boa? Suportai-vos em amor. É saber que minha irmã tem falhas, mas eu amo ela em Cristo Jesus. E quem vai cuidar dela é o Espírito Santo. Não vai ser eu que vou convencê-la. Assim como eu tenho falhas que não agradam algumas irmãs, e que quem vai cuidar é o Espírito Santo, como ele tem cuidado e falado, olha, não faça isso, não faça aquilo, não seja assim, não, porque é ele quem vai nos direcionar. E ele diz pra gente que esforcem-se. E depois ele vem e fala, cuide um dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Que é só para a gente encerrar aí para as irmãos, para a gente finalizar. Sabe, irmãos, muitas das vezes, por situações da vida, e o Senhor vai nos corrigindo, porque o alvo do Senhor, o propósito, nosso coração tem que almejar o céu. O nosso objetivo é esse, é estarmos com o Senhor na glória. De morarmos com Ele no céu, de buscarmos para vermos. Eu não sei os irmãos, mas às vezes eu fico olhando para a minha mão e falo assim, eu vou ver as marcas na mão de Jesus. Eu vou ver a marca nos pés de Jesus. Porque a Bíblia diz que nós vamos ver. A Bíblia diz que nós vamos ver. Mas, ao decorrer dessa caminhada, muitas das vezes em situações que podem, pelo fato de suportar-vos em amor, algo acontecer que te machuque. Algo acontecer que te entristeça. Porque nós somos humanos. O pastor é humano, eu sou humana, a pastora Michele é humana, cada um de nós aqui. E nós temos falhas.
E pode ser que algum dia nós venhamos e machuquemos você, não intencionalmente. Mas pode ser que aconteça isso. Mas a palavra do Senhor diz que eu não tenho que deixar nenhuma raiz de amargura brotar aqui dentro. Porque se eu deixar uma raiz de amargura brotar aqui e ela enraizar, aquilo vai sim atrapalhar a minha vida com Cristo e com meus irmãos em comunhão. E a palavra do Senhor nos ensina que nós temos que estar em comunhão dia após dia. Um corpo unido, assim, entrelaçado, que pode vir o vento e nada vai separar isso aqui, ó. Um corpo a qual, se o pastor estiver cansado, um segura um braço, outro segura o outro, um ajuda de uma forma, outro ajuda de outro, e ele e nós vamos caminhando rumo ao céu. Nós somos um corpo, e um corpo ferido, ele pode adoecer o restante. E a palavra do Senhor nos ensina, não deixe nenhuma raiz de amargura. Se teve algum problema, resolva rápido. Seja rápido, rápido, rápido. O pastor fez um podcast. Gente, ó, se vocês não viram, fala pastor, pode falar pastor. Os irmãos que não conhecem, viu, pastor? Fazendo propaganda, pastor. E ele falou muito sobre esse assunto. E eu confesso que, irmão, não sei quais irmãos viram. Mas aquilo falou profundamente comigo. Porque às vezes a gente acha assim, não, é só uma coisinha, não tem problema nenhum. Tem sim. Que a raiz, ela não vai mostrar logo em cima, não. Ela vai criando a raiz lá embaixo. E quando ela vai enfincando no coração, depois para você tirar vai ser muito pior. E se você conseguir tirar? Porque tem gente que leva aquilo para a morte. Mas eu creio que como nós lemos a palavra, nós entendemos que essa amargura, essa raiz de amargura não vai ficar no nosso coração. E ela não está no nosso coração. E quando alguém chegar para você e falar qualquer coisa, eu aprendi isso. E o nosso pastor repetiu, já tinha aprendido, mas nosso pastor repetiu. Chama de lado quem você está com problema. Chama de lado para conversar. Ah, não resolveu. Você tem 2 testemunhas. Não resolveu? Leva, né? Temos que chegar ao pastor. Aí se no final de tudo não resolveu, aí sim você está livre para entregar aquela pessoa, porque você já pediu perdão, a pessoa não quer resolver o problema com você. Mas faça primeiro o seu papel. Peça a Deus perdão. Perdoe, irmãos, coisa maravilhosa. Eu vou falar isso para vocês do fundo do meu coração. Coisa linda é o perdão. Aí você pode virar para mim e falar assim: o que você quer dizer com isso, Alessandra? Você sabe o que você está falando? Eu sei de propriedade. Eu aprendi uma coisa no Senhor que é: você fala quando você tem propriedade do assunto. Eu perdoei o meu abusador. E eu hoje não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Não. Mas foram anos a qual o meu coração doía e doía e doía. Porque eu queria achar culpa em Deus, pastor. É porque a gente, quando tem um problema, a gente quer achar culpa em Deus. A gente quer achar culpa no Senhor. Mas o Senhor nunca me abandonou. O Senhor nunca me abandonou. O Senhor nunca me virou as costas. Mas Ele falou: filha, trata dessa raiz, porque senão essa raiz vai te matar. E se nós não tratarmos ela, irmãos, essa é a palavra que eu finalizo para a igreja. Enquanto nós não aprendemos a tratar nossa raiz de amargura e tirá-la por completo, nós não vivemos uma vida plena com a nossa família, com a nossa igreja, com a obra do Senhor. Trate o seu coração. Porque o seu coração, a palavra do Senhor diz que aonde que as coisas do Senhor fluem? Onde o Senhor vai plantando, o Senhor vai falando, o Senhor vai ministrando. E se nós estivermos com o coração voltado nele, pleno,
saiba de uma coisa, do mesmo jeito que o Senhor fez comigo e fez com cada uma de vocês, quando nós pedimos perdão e se arrependemos, o Senhor vai continuar trabalhando sobre a nossa causa. Aleluia. E nós vamos, eu creio, irmãos, do fundo do meu coração, eu creio. No dia que eu liberei o perdão, posso falar isso com toda a propriedade para os irmãos. Sabe quando um peso do mundo saiu das minhas costas? Sabe quando eu não sentia mais aquele peso? O peso foi embora. Não estou falando com você que não ficou cicatriz, mas ela não causa dor mais. Entende o que é o perdão, irmãos? É ela não te causar mais dor. Amém? Eu agradeço a oportunidade e que o Senhor venha falar melhor a cada coração para a glória